Olá, meu nome é Sandra Magalhães e a gente hoje vai falar sobre fracasso. Fracasso, que é uma palavra que as pessoas adoram repetir. Eu fracassei nisso, fracassei naquilo. E na verdade não existe fracasso, existe um caminho. E precisamos entender isso para que a nossa vida faça mais sentido. Senão a gente vai estar o tempo todo se colocando como fracassado em todas as situações da nossa vida. Eu coloquei um vídeo outro dia, se vocês forem lá no meu post do Instagram, ele foi do Didiane, que é um jogador profissional de basquete. E ele fala bem sobre isso, ele explica bem essa questão. Porque olha só, se você tem uma situação que você, por algum motivo, não recebeu uma promoção no seu trabalho, por exemplo, e aí você se coloca como um fracassado. Mas para essa pessoa não está claro em que momento desse caminho ela está e qual o significado daquele trabalho para ela e por que talvez a promoção não justifique e não seja de fato um fracasso. Porque se a gente parar e olhar para a vida dessa pessoa, provavelmente esse emprego pode ter trazido inúmeras questões, vantagens, coisas boas na vida dessa pessoa e ela não está conseguindo sequer perceber. Então, por exemplo, esse trabalho, por mais que ele não tenha ganho uma promoção, todo mundo do departamento ganhou e eu não ganhei, eu sou um fracassado. Mas ele não consegue perceber que a filha dele conseguiu fazer uma faculdade paga, coisa que antigamente ela talvez não tivesse condição de fazer. Ele não consegue perceber que ele conseguiu botar comida para todo mundo numa fartura como nunca teve na casa dele. E ele não consegue perceber que a outro filho dele que nasceu também está estudando numa escola particular. E ele não consegue perceber que ele está conseguindo proporcionar para a mãe dele, por exemplo, um plano de saúde para que ela tenha um pouco mais de qualidade em relação aos atendimentos médicos. Ele não entende isso como um caminho. Ele só acha que ele é fracassado porque ele não teve uma promoção. E quando a gente não dá valor a essas pequenas coisas, a gente acaba perdendo tudo. Porque o universo, ele funciona por frequência de energia. E essa pessoa que se julga um fracassado porque ele não consegue entender todas as vitórias e todas as conquistas que ele está tendo no dia a dia, ele acaba vibrando no fracasso. E como as frequências, elas se atraem por vibração, por equivalência, o que começa a acontecer? Ele, de fato, começa a fracassar, porque ele vai começar a atrair esse nível de fracasso que ele está vibrando. Só que não precisava ser assim, porque se ele tivesse altamente feliz, satisfeito com as conquistas, com tudo que ele está oferecendo para a família dele, as viagens, os passeios, o estudo, a saúde, se ele visse isso como um caminho, a promoção deixava de ser tão importante. A promoção não colocaria ele num lugar tão subjugado como ele está se colocando. E não é ninguém que está colocando ele, é ele que está se colocando nesse lugar. Então, parem para pensar que esse caminho, primeiro, ele é individual. O que para um é importante, para o outro pode não ser. E está tudo bem. Não tem problema. Então, cada um vai ter esse caminhar, cada um vai encontrar respostas para os seus anseios dentro da sua caminhada. E essa caminhada a gente chama de evolução. E a gente não precisa mudar de degrau para evoluir. A gente pode evoluir no mesmo degrau. Porque a gente não evolui só, quando a gente muda de degrau, a gente está pressupondo ali um poder maior. Mas a gente evolui em várias outras questões. Eu vou dar um outro exemplo. Por exemplo, um relacionamento. A pessoa está num relacionamento. Mas eu tenho um dedo podre. Eu sou um fracasso. Todo relacionamento que eu me meto é um relacionamento ruim. A pessoa já se colocou como um fracasso. Ela não consegue olhar para aquele relacionamento, vamos imaginar que ela tenha entrado num relacionamento abusivo, né, de abuso emocional. Ela não consegue olhar para esse relacionamento e entender isso como um caminho dela.
Porque se ela entender que ela precisou passar por aquele caminho, por aquela estrada, para poder ter percepção de outras realidades, de outros tipos de comportamento, de outros tipos de pessoas, para ela, inclusive, poder se perceber como uma pessoa que tinha necessidade de estar ao lado de alguém que abusava. Então, se ela tinha essa necessidade, provavelmente ali ela teve um ganho muito importante, que foi de se perguntar por que eu precisava estar num relacionamento abusivo? Por que eu me coloquei nesse lugar? Qual é o meu vazio que eu estou precisando que uma pessoa abuse emocionalmente de mim para que eu me sinta um pouco mais feliz ou satisfeita? Então, até para o autoconhecimento dela, esse relacionamento abusivo, ele vai trazer crescimento e evolução, se ela assim olhar. E se ela assim olhar, ela se autocura, porque ela se autoajuda, se autoanalisa, e ela parte a vibrar uma coisa melhor. Se ela não tiver esse caminho feito dessa forma, com esse entendimento, com essa consciência, o que ela vai dizer? Eu sou uma fracassada em relacionamento. Relacionamento não é para mim. Sabe o que vai acontecer? Relacionamento não vai ser para essa pessoa. Porque ela já tomou essa decisão e ela vai atrair relacionamentos iguais aos que ela vibra, aos que ela acredita que ela é. Sinto, penso, materializo. Se ela sente que é uma fracassada, ela vai ter materializado relacionamentos fracassados. Mas, Sandra, que loucura isso. Não sei pensar assim. Né? Como que eu faço, então, para modificar esse padrão? Como que eu faço para conseguir sair dessa frequência que a gente está? São várias. Primeiro, estar atento, estar presente. Falei num outro vídeo, vocês vão ter a oportunidade de ver, de assistir. Estar presente, estar em contato com a sua espiritualidade, com a sua verdade, com o seu amor próprio. Quando a gente consegue se conectar com a gente consegue se perceber melhor. Quando a gente consegue se perceber melhor, a gente consegue fazer as escolhas de forma mais consciente. Então, quais são essas escolhas conscientes? É tudo que está à nossa volta. Se tudo é frequência, olha como está a sua casa. Se você está desorganizado, pode olhar, a sua casa vai estar desorganizada. Se você está insegura, as suas finanças vão estar capengas. Se você está vibrando na escassez, provavelmente você está com problema de emprego, provavelmente você está com problema de empréstimo. Como é que tá? O que você está assistindo? O que você está olhando? Que tipo de jornalismo você está vendo? Que tipo de leitura você está fazendo? Com o que você está buscando se conectar? Porque tudo isso que você troca no seu dia a dia é o que está no seu campo. Você não muda se você não muda essa relação com o seu campo energético. Então, uma das formas de você olhar para isso é ter mais consciência sobre quem você é, o que você faz no seu dia. Quais são as suas escolhas a cada momento, no seu momento presente. Sair dessa coisa de passado e futuro. Passado já foi, futuro não existe ainda. Presente. O que eu estou escolhendo agora para ser feliz? O que eu estou escolhendo agora para ser relevante na minha vida? O que eu estou escolhendo agora para ser relevante para as outras pessoas? Ali a gente consegue começar a se perceber, a se olhar, a se sentir. E aí a gente começa a ter mais consciência sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas escolhas, sobre o nosso caminho. Não tem fracasso. Fracasso não existe. A gente pode perder? Pode. Aceitei que eu perdi determinada coisa. Perdi uma ação na justiça. Tá tudo bem. É um caminho. O que eu tenho que aprender com isso? Por que será que eu perdi essa ação na justiça? O que tem lá na frente para mim que eu ainda não sei? Eu sou um fracassado, perdi essa... Não! A gente está se colocando em fracassado. As crianças hoje estão se colocando como fracassadas. Desde uma idade muito tenra. Na escola, meu filho é um fracassado, não consegue, não acompanha.
não ganhou o campeonato, não bateu o recorde. Pelo amor de Deus, gente. E aí é um fracassado. Caminho. A gente está aqui para caminhar. Essa ansiedade pelo fim, um fim, que fim é esse também? Que fim é esse? Existe esse fim? É tudo um caminho. Não tem esse fim. Porque quando você acha que chegou no fim, continua. Então não tem fim. Então a gente está botando uma expectativa lá na frente, num fim imaginário, e esquecendo, deixando de observar o real, o que acontece aqui e agora na nossa vida. A gente precisa entender, de uma vez por todas, que o amor que a gente tem dentro da gente, que é a centelha divina que todos nós temos dentro da gente, a nossa espiritualidade, o nosso espírito livre, solto, amoroso, né? Que aí quando a gente entra em contato com esse mundo nosso, ele acaba sendo contaminado por todas essas outras energias. Quanto mais a gente estiver próximo dele, quanto mais a gente se aproximar dele, mais a gente acessa as respostas das dúvidas que a gente tem do nosso dia a dia. Sabe? É parar um pouco de julgar, de olhar para o lado, de pedir opinião, de querer que os outros resolvam nossos problemas. Então, quanto mais a gente conseguir focar no nosso interior, no nosso para dentro, mais a gente vai conseguir resolver os nossos problemas, as nossas questões. E esse caminho que a gente está falando é diferente de sofrimento, não é para ser doído, não é para ser sofrido. Isso também faz parte de uma crença antiga, que dinheiro tem que ser sofrido, para ganhar dinheiro tem que sofrer, para criar filho é um sofrimento, ser mãe é um sofrimento, tudo é um sofrimento, trabalhar é um sofrimento. De novo, divino. Não é possível que Deus Todo-Poderoso queira que todos nós estejamos aqui se chicoteando, sofrendo o tempo todo. Não! Então, parem com essa coisa de que se não for sofrido, não vale a pena. Se não for para doer, não vale a pena. O amor tem que ser bem sofrido. O casamento tem que ser uma coisa bem doída, porque aí a pessoa dá valor. Não existe isso, gente. Pelo amor de Deus, não existe isso. A gente precisa dar um passo atrás, refletir sobre alguns pontos, ressignificar algumas crenças, limpar alguns campos e seguir de forma mais leve. Porque aí sim a gente distribui, aí sim a gente multiplica esse sentimento de felicidade. Obrigada.